Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para continuarmos o estudo bíblico, falando do orgulho, falando da humildade. E temos aprendido bastante ao longo dessas 8 quartas-feiras. Hoje é a 9ª e com a graça do Senhor iremos concluir este assunto que tem sido, acredito que para você, assim como para mim, extremamente proveitoso e revelador, né? Temos descoberto que nós somos muito mais orgulhosos do que nós achávamos ou gostaríamos de que fôssemos e muito menos humildes do que talvez julgássemos ser. Então tem sido bastante edificante aprender isso e à luz da palavra do Senhor poder então, nos despir do orgulho e nos revestir da humildade, né? Então nós vamos dar início e eu gostaria de iniciar com uma palavra de oração, agradecendo a Deus e pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso período juntos. Vamos orar? Pai, na beleza da Tua santidade, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que nós tivemos ao longo dessas quartas-feiras e ao longo de outros encontros na semana, poder estudarmos a Tua palavra sobre essa temática, falando do orgulho, falando da humildade, tendo Cristo nosso maior exemplo. E nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso em revelar essas verdades a nós, mostrando o nosso pecado, mostrando o desejo que o Senhor tem de que as nossas vidas possam refletir a humildade que existia em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos por isso. Pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, para esse estudo final. Abençoe aqueles que de casa também irão acompanhar, que possa a Tua palavra operar nas nossas vidas, nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Ok, gente, então, nas últimas 2 quartas-feiras, nós vimos, o assunto da humildade, as manifestações de humildade. E aí nós pontuamos aqui, seguindo o livrinho, 24 manifestações do que seria, evidências, atitudes de um coração humilde. Então, eu não vou repeti-las neste momento, mas foi esse o ponto que nós paramos na quarta-feira passada. E aí a Luziene tinha feito uma colocação, estudamos sobre o orgulho, estudamos sobre a humildade, e agora? Hoje é o dia. O título do parágrafo iniciando aqui, intitulado assim, passando de lá para cá. De lá da onde? Do orgulho, que é pecado, que é adoração de si mesmo, que é o centralizar-se do eu, o orgulhoso é aquele que tem o seu ego no centro da vida. Não existe o outro, não existe a preocupação com o próximo. O orgulhoso, ele é um adorador de si mesmo. Nós vimos isso. E Deus enxerga o orgulho como algo abominável. Deus quebra a soberba, Deus quebra o orgulhoso, Deus quebra o arrogante. E como que nós saímos de uma situação e de manifestações no dia a dia de orgulho para a humildade? Como vamos nos despir, tirar essa roupa suja do orgulho e nos revestirmos da humildade, dessas vestes espirituais? Humildade é fruto do Espírito. Como que passamos de lá para cá? Essa é a ideia. Então, como passamos do orgulho para a humildade? Antes de tudo, deve haver uma humilhação inicial do eu diante de Deus. O Novo Testamento diz, aí eu vou citar Tiago 4, do 7 ao 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, levantai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Em primeiro lugar,
Como que eu saio do orgulho para a humildade? Tem que existir essa humilhação do eu. Se olharmos para o Senhor, sua santidade, o seu caráter, quem Ele é, o que Ele tem feito, olhando também para quem nós somos, pecadores egoístas, nos resta, espiritualmente falando, nos lançarmos em humilhação aos pés do Senhor, né, reconhecendo o nosso pecado e dizendo, ai de mim, Senhor. É literalmente fazer o que Tiago diz, afligir-vos. Hoje nós vivemos um tempo, né, onde o afligir-vos, o lamentar e o chorar pelo seu próprio pecado é algo que não se faz. A pessoa se aflige, a pessoa se humilha para atingir as bênçãos que ela deseja. E na maioria das vezes as bênçãos relacionadas a este mundo terreno. É a prosperidade. Né? Agora, afligir, jejuar, orar, ter um propósito com Deus, para que Ele revele o seu pecado e ajude a vencê-lo, isso tem sido algo um tanto em desuso, né? Fora de moda. E Tiago nos convida a justamente fazer isso, a nos sujeitarmos a Deus, a nos humilhar, a nos afligir. Sem humildade não pode haver verdadeiro arrependimento, não pode haver mudança. Então temos de nos humilhar diante do Senhor para podermos andar em humildade. É necessário, olha que frase interessante, é necessário humilhar-se, não, é necessário humildade para aprender humildade. Conseguiu? Não? Tá, eu comecei a ler errado, né? Eu pulei uma linha. Vamos voltar, né? Gabriel vai corrigir isso aí na edição de vídeos, né? Olha que frase interessante, olha aí, voltei lá no ponto, né? É necessário humildade para aprender humildade. O orgulhoso, ele não quer aprender humildade. Há necessidade de humildade para reconhecer, Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu preciso de humildade para aprender humildade. Aquele humilhar-se inicial é uma resposta à obra do Espírito Santo. Uma vez que tenhamos verdadeiramente nos humilhado diante de Deus, há coisas que podemos fazer mediante a graça de Deus a fim de permanecermos humildes. Qual que é o ponto aqui mesmo? Passando de lá para cá. Com esses dias aqui, nós descobrimos que somos mais orgulhosos do que achávamos, tá? Somos menos humildes do que achávamos. Como que eu passo de lá para cá? Há necessidade de uma constância em humildade. Senhor, eu não sou nada além de Ti. Humilhar-se diante de Deus. E existe uma lista de coisas que irão nos ajudar a permanecer humildes. Não adianta nada apenas reconhecer o quão orgulhoso é o meu coração e tudo bem. Realmente preciso da humildade do Senhor. Me aproximo do Senhor em humilhação, em lamento, em aflição, em pranto. E o que acontece? Existem algo que pode ser feito para que então a gente permaneça humilde. Deixa o João e Iago, vocês podem ir para o berçário. Tem uma mesa ali, ou aquela sala lá do lado, tá bom? Olha aqui, João, para o pai. Tem que ficar em silêncio lá, tá bom? Mas pode deixar eles lá, viu, Adriana? Aqui a gente consegue vê-los no corredor. Tava um burburinho aí, estava me desconcentrando aqui, né? Então vamos entrar nessa listinha. Como eu permaneço, como eu continuo, né, humilde. Então, em primeiro lugar, ore. Ore buscando o auxílio de Deus para retirar o orgulho e produzir humildade em você. Então deixa eu perguntar aqui, responde se quiser, né? Não é obrigado. Você, pelo que a gente tem ouvido ao longo dos encontros aqui, você tem descoberto o quão orgulhoso é, certo? Então estamos na mesma página quanto a isso. Você tem descoberto também
que necessita muito mais de humildade, porque você tem muito menos do que achou que tivesse, né? Aí, deixa eu perguntar, você tem orado sobre isso? Ou se esse, uau, né? Eita, realmente eu tenho falhado, realmente isso está descrevendo a minha vida. Esse sentimento de Deus revelando o seu pecado fica só ao nosso encontro aqui de quarta. Encabeçando a lista de como permanecer humilde está orar. Você precisa orar, buscando o auxílio de Deus para retirar o orgulho e produzir humildade em você. Sem nós nos achegarmos a Deus, sujeitando a Ele, pedindo, Senhor, tira o orgulho do meu coração, me ajude, me revista da humildade. Senhor, eu vou me esforçar, né, para cumprir a Tua palavra, transforma o meu coração. Uma vez que nós não temos o poder de transformar o nosso coração, mas nós temos o poder nas mãos de fazer o quê? De abrir essa palavra, de ler, de estudar, de meditar. Isso Deus não vai fazer por você. Deus não vai abrir a palavra dele lá e falar, olha, agora você vai ler, você vai estudar e meditar aqui. Ele te direciona, ele esclarece o texto, mas é nós. Então, se você não estiver orando por isso, não tenha dúvidas, não vai mudar. Segundo, para que você permaneça humilde, leia os salmos e os profetas, para obter uma visão elevada de Deus e uma visão correta de si mesmo. Essa semana, a gente tem lido junto com o João e a Ana, salmos. E aí, é incrível como que às vezes a gente não acha que, nossa, ler os salmos e profetas para ter uma visão elevada de Deus e correta de mim mesmo, sim, é incrível como que os salmos coloca Deus como o soberano Senhor, o governador de todas as coisas, o rei das nações, o criador, e coloca o homem como perverso. Ai de mim, Senhor. Hoje a gente estava lendo, se não me engano, 9 ou 10, agora não me recordo, e falava do perverso, que Deus vai, né, tinha um versículo que Deus vai quebrar o braço do ímpio, né? Literalmente falando, Deus vai quebrar a sua arrogância, o seu caminho torto, né? E o João falou, por que Deus vai quebrar o braço? Então, olha a oportunidade de você explicar que o Deus que é santo, ele vai corrigir o pecado. Então, você quer permanecer humilde? Dê atenção à literatura que vai dar para nós uma visão correta de quem Deus é e uma visão correta de quem nós somos. Terceiro, estude a pessoa de Jesus Cristo, os exemplos de sua vida terrena, especialmente nos evangelhos. Olhar para Jesus é olhar para o nosso maior exemplo de humildade. Aquele que não julgou que ser igual a Deus, Paulo vai dizer lá em Filipenses, né, fosse algo a que devesse se apegar, mas abandonando a glória, sem deixar de ser Deus, ele veio a esse mundo morrer na cruz, no nosso lugar. Humildade. Tem uma música, tem um hino, eu acho que está no Hinos de Louvor 3, se não me engano. Diz, né, pelo menos uma parte, não sei se é exatamente o título, eu não sou maior que o mestre. Então o hino vai falar que eu não sou maior que o mestre, né, que deu a vida por mim, né? Ele que sofreu tanto, eu também irei sofrer, porque isso não bate muito com o que a maioria das pessoas estão buscando. Se achegam ao Senhor, mas não querem sofrer, né? Tem em Jesus aquele que irá resolver todos os seus problemas, e isso não é o Evangelho. O Evangelho da palavra de Deus é a boa notícia que traz para nós, né, depois de uma realidade dura e triste. O que é o Evangelho? O Evangelho diz, você está morto no seu pecado, destinado ao inferno. Pecador, você é incurável. Mas a boa notícia é que Jesus morreu na cruz para te salvar.
Se você arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus e fazê-lo seu Salvador e Senhor da sua vida, o seu nome estará escrito no livro da vida e de lá ninguém apaga e tira. Esse é o Evangelho. E o restante? Não tem restante. O Evangelho é a boa notícia de salvação ao homem caído. Mas as pessoas se achegam ao Senhor para ter o quê? Abundância de coisas terrenas. E Deus nunca fez compromisso com o homem para abençoá-lo, né, de maneira, né, terrena. Deus fez um compromisso de nos levar pela graça de Cristo salvos ao céu. Então, você quer se manter humilde? Então olhe para Jesus, estude Jesus. Você não é maior que o mestre. Se o mestre sofreu, se o mestre foi traído, o que é que há de esperar a nós? Se você olhar para a palavra do Senhor, os profetas, os homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus, qual foi o fim da vida desses homens? Velhinhos, em uma casa de praia, ou, né, para aqueles que gostam, né, num campo, né, cuidando de um monte de bicho, numa chácara, com aposentadoria boa. Isso foi o fim dos apóstolos? Nenhum. O único dos 12 que morreu de forma natural foi João. Mas antes dele morrer, ele foi até abandonado na ilha de Patmos para ser morto lá. Todos os outros foram martirizados. Aí chega a nossa vez de seguir Jesus e a gente quer o quê? Benção, né? Quer benção. Prosperidade. Mas não é. Não é assim. Deus é o dono do ouro e da prata? É. Se Ele quiser dar, abençoar, Ele dá. Ele faz o que Ele quer. Mas o compromisso dele não é esse. O compromisso dele é te fortalecer. É mostrar o seu pecado e transformá-lo à medida que você caminha com Ele. Né? Então, quer permanecer humilde? Ore, leia os salmos, leia os profetas, estude a pessoa de Jesus Cristo. Pergunte aos outros se, de alguma maneira, você age com orgulho. Olha que ponto. Você já fez isso? Não? Eita! Hã? Por que você permanece humilde? Ele colocou aqui como um dos pontos humilde. Se você perguntar para o outro, porque exatamente isso já é um soco no estômago do orgulho. Já pensou? Você chegar aqui, ô Domingos, não necessariamente em público, né? Se você fizer isso em público, muito provavelmente você já não é humilde. Você está querendo receber o louvor. Mas de repente, né, já pensou eu chamar o Domingo? Ô Domingo, pela amizade que nós temos, a confiança que eu tenho, a sinceridade do nosso relacionamento, eu quero que você seja sincero comigo. Você tem percebido, em algum momento, da minha parte, atitude de orgulho? É uma dica que ele dá aqui para você permanecer humilde. Você já fez isso? Ou pelo menos quem é casado, já deu essa abertura ao cônjuge, para que ele fale de alguma situação assim? Nós precisamos. Você quer permanecer humilde? Ou o objetivo era apenas descobrir o quão orgulhoso era e o quão humilde não é? Não, é permanecer humilde. Se humilhar e permanecer humilde. Então ele está dando dicas aqui que é para ser colocado em prática. Então essa é uma excelente dica. Pergunte para os outros. 2. 5. Passe bastante tempo adorando a Deus, ou seja, louvando, orando, lendo a Bíblia, meditando. Gaste mais tempo com o pensamento concentrado em Deus, no reino dos céus, nas coisas celestiais. No céu não há espaço para orgulho. Lembra uma vez eu disse, não sei nem agora se foi nesse período, ou se foi em algum outro momento, mas se você... não vou falar assim, se você, né? Vamos usar assim. O mentiroso, a pessoa que tem dificuldade em falar a verdade, ela pode mentir para mim, para você, pode mentir, mas ela não mente para Deus. Não só porque Deus conhece todo o coração, mas é difícil você se direcionar a Deus em uma oração e dizer de verdade para Deus o que não é a verdade. Não, você não vai falar, você vai correr de Deus. Ou quando muito você vai, né,
Se humilhar e dizer, é verdade. Por que você não foi? Não deu, tá. Deu sim, deu. Mas você fala que não deu para mim, para o outro, eu falo para você assim, vice-versa. Agora, para Deus, a gente sabe. Então, quer permanecer humilde? Gaste mais tempo falando com Deus, lendo a palavra de Deus, caminhando com Deus. Tá gravando ainda, Gabriel? Então tá bom, vamos avançar. Mais um. Pratique o princípio de uns aos outros. Não existe o outro na vida do orgulhoso. Se você descobriu nesses dias aqui que o outro ele tem tido pouco espaço na sua vida, é hora de abrir mais, é hora de se dedicar um pouco mais às necessidades dos outros. É hora de estar mais disponível para o outro. Por quê? Porque isso vai te dar a realidade de que a humildade anda por esse caminho. O orgulho não anda por esse caminho. O orgulho é eu, por mim e para mim. E o humilde é Deus e o outro. E o eu está em segundo, terceiro lugar. Então, para o humilde, o humilde quer adorar a Deus, ele serve os outros. Porque dessa forma nós estamos adorando a Deus. Então, gaste mais tempo com os outros, com as necessidades dos outros. Pratique o despojar-se do orgulho e o revestir-se da humildade em seus pensamentos e motivações e intenções. Tudo que nós realizamos começa aqui, ó. É fruto de pensamento, de maquinar, né? Tinha uma expressão, eu lembrado, meu pai que usava essa expressão, né? Tá maquinando. O que você está maquinando aí, né? O que você está pensando? Processando. Eu estava no mundo da lua, né? O que está maquinando aí, cara? Pense mais sobre esse assunto. Trabalhe a sua mente, né? O despojar-se de atitudes de orgulho e o revestir-se de atitudes humildes. Pratique o despojar-se do orgulho e o revestir-se da humildade na sua comunicação. O orgulhoso, gente, não é aquele que fica... Não é atitudes apenas pessoais e isoladas. O que você é, fica evidente para os outros. Tanto se é orgulho, quanto se for humildade. O que nós somos fica evidente. Nós que achamos que não, às vezes. Mas fica evidente. Os outros sabem, nós percebemos. Então, eu sei que você percebe quem eu sou. Porque isso não tem como esconder. E eu percebo quem você é. E assim, e vice-versa. Então, quer permanecer humilde? Vamos praticar na comunicação essas coisas. Que nós comunicamos palavras que muitas vezes vão nos aproximar muito mais de atitudes de orgulho. Não, então eu preciso frear isso, eu preciso mudar isso. Então, Senhor, me ajude, gaste um tempo com Deus. Você já passou por algo dessa natureza, assim? Se você, sinceramente, buscar a Deus, falar com Deus e pedir para que o Espírito Santo, que esse é o papel do Espírito Santo, te ajudar a lembrar da palavra de Deus, de princípios eternos, da verdade, nos momentos onde você tem maior probabilidade de pecar, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. O papel do Espírito Santo é esse. É nos direcionar a nossa mente, o nosso coração para Deus, para a sua palavra, para Jesus Cristo. Então, se de repente você, chega no final do dia, você vê, o saldo está negativo, rapaz. Diante daquela situação, mais uma vez eu agi de forma orgulhosa. Fala com Deus. Peça para Ele te ajudar a lembrar, a te despertar naqueles momentos onde você provavelmente falaria ou agiria de forma orgulhosa, e Ele vai estar lá. O Espírito Santo vai te ajudar. Eu estava tentando lembrar de alguma coisa. Lembrei. Teve uma época que eu estava com um defeito. Não é algo
necessariamente espiritual, mas assim, eu estava dirigindo muito sem um cinto de segurança. Esquecia. Saía automático, né? E aí, às vezes, a Suzana, alguém fala, tá esquecendo o cinto. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar. Senhor, me ajuda a lembrar de colocar o cinto. Senhor, me ajuda a lembrar. Eu preciso andar com cinto. Não é opcional. Eu comecei a lembrar todas as vezes que eu entrava no carro. Aí teve uma vez que eu saí um pouquinho e lembrei, né? Falei, não vou pôr não, tudo aqui ali, né? Eu já estou chegando já, está pertinho. Aí é como se eu tivesse, né, ouvido, né, ou percebido, sentido, assim. Você não pediu para mim te ajudar? Botei o cinto, Senhor, obrigado. Me ajude a não desobedecer ao Senhor. O papel do Espírito Santo é nos auxiliar no dia a dia. Não é só agora, momento sacrossanto onde abrimos a palavra do Senhor para estudar. Né? Corrige a postura, silêncio. Não. O Espírito Santo está aqui, tá, mas está na hora que a gente voltar para casa. Está conosco. E Ele quer continuar fazendo verdade a sua palavra cada momento nas nossas vidas. Gaste tempo. Tá? Pratique o despojar-se do orgulho e o vestir-se da humildade em suas ações. Já meio que falamos, né? Tenha a mentalidade de que humildade deve ser um estilo de vida. Olha, esse é o ponto. Esse é o ponto. Humildade não são eventos pontuais. Aqui, ali, acolá. Humildade precisa ser um estilo de vida. O que será pontual será a manifestação de acordo com a necessidade. Mas a manifestação vai evidenciar o que é a realidade de um coração. Então, trabalhe isso. Senhor, me ajude, não é a demonstrar humildade, me ajude a ser humilde. E quando humilde formos, demonstraremos todas as oportunidades que tiver. É um estilo de vida. Alguém tem uma pergunta? Uma colocação? Dúvida? Já aprendeu aqui, Luziane, como é que é os pontos? Não, às vezes eu estou falando assim, às vezes falo, né, a Luziane que não estava sabendo. Não, é porque ela tinha feito a pergunta, né? Então é por isso, tá? Mas todos nós. Diga, Adriana. Uma colocação, pastor. Tá ligado tudo para cima aí? Tá. Desde a semana passada, quando eu cheguei aqui, eu acho que eu era mais para ouvir, mas alguma coisa estava me falando para mim expor o que eu tinha vivido, né? Sim. E eu assisti, eu não sei qual dos irmãos já assistiu aquele filme Quarto de Guerra. Numa bela noite da semana passada, eu achei de assistir, 2h da manhã aquele filme. E hoje eu coloquei aquele filme para minha mãe assistir e falei para minha mãe, mãe, esse filme deveria ser nomeado Orgulho e a Humildade. O quanto a gente é orgulhoso. E eu lembro que lá no começo, quando a gente estava no orgulho, no começo, eu falei, quando eu estava acho que no 15, no 16 ponto, eu falei assim, pastor, eu não sei qual dos irmãos lembra. Pastor, eu acho que desses 15, vamos se dizer... Está marcando tudo aqui. 3, 2, eu estou. Aí o pastor ainda usou a referência. Eu falei, então a tua é santa. Então, assim, e agora praticamente já terminou, e eu não sei se eu tenho 2 ou 3 da humildade. Então, a gente é bem mais orgulhoso do que humilde. E, realmente, essa questão de você é humilhação. Sabe? A partir do momento que se a gente tem a base da gente se humilhar para Deus, vai ficar bem mais fácil da gente se humilhar para as pessoas pedindo perdão, pedindo desculpa, perguntar o quanto a gente é orgulhoso ou não. E aí, a minha pergunta agora o senhor falou assim que a gente demonstra aquilo que a gente é, se eu sou mais orgulhoso ou mais humilde. Aí aqui estava falando, a gente perguntar para o irmão se a gente é humilde. É errado a gente
não que seja errado, mas o que o senhor falaria se eu falar que, mesmo eu sendo orgulhosa, se eu falar para o pastor, o senhor eu sendo, isso daria um aspecto de que isso é errado? Tipo assim, eu não tirando a trave do meu olho para ficar olhando o cisco do olho do irmão? Boa pergunta. Ótima pergunta. Em certo sentido, pensando de forma ampla, não poderíamos nunca falar de pecado e erro dos outros, porque nós somos pecadores e erramos, certo? Então, de certo sentido, não. De uma forma mais específica, né, nós precisamos trabalhar, às vezes, primeiro com o nosso... Você citou um texto que é esse o ponto. Trabalhar com a trave do meu olho primeiro. O que diferencia uma situação de outra situação? Por exemplo, eu tenho dificuldades com o orgulho. E aí eu vou falar com alguém que tem dificuldades com orgulho. Perceba a diferença nessas duas situações, né? Gabriel, toma vergonha, cara. Olha essas coisas que você está fazendo aí. Isso é coisa de orgulhoso, cara. Não é assim não, cara. Ó, teve uma vez que eu fiz assim, né? Aí eu estou inventando aqui alguma coisa, né? Eu não agi assim, não. Isso está errado. Né? Olha a outra situação. Olha a diferença de o eu orgulhoso indo falar com o Gabriel orgulhoso. Gabriel, cara, essa atitude é uma atitude que desagrada a Deus. Eu sei o quanto que é difícil, porque eu também luto com situações assim. Mas não deixa de ser uma situação que eu preciso, pela palavra de Deus, ajudá-lo. Né? E, inclusive, se você, em algum momento, né, perceber um erro da minha vida, por favor, você me ajude também. Percebe a diferença? Então, vai muito da motivação com que eu estou fazendo essa correção, vamos dizer, essa confrontação. Porque totalmente limpos nós nunca somos, a não ser o dia que nos encontrarmos com Cristo. Agora, às vezes nós utilizamos de situações de falhas dos irmãos para pisar nele e ficar um passo acima, né? Está errado. Não deveria nem fazer. Agora, com a maneira correta, com a atitude correta, ajude seu irmão. Né? Auxilie. Então, nesse sentido, sim. Então, é difícil agora dizer qual que é a intenção do coração, né? Mas nós sabemos. A nossa a gente sabe, né? Mais alguma pergunta, mais alguma colocação? A pessoa vir perguntar para você. E aí você sabe que também é orgulhoso. Eu acho que isso. É um pouquinho diferente do que você, orgulhoso, ter a iniciativa de ir lá falar com o outro orgulhoso, né? Mas eu acho que aplica o mesmo princípio. Dificilmente a pessoa vai... Deixa eu te perguntar alguma coisa, seja sincero comigo e tal. Sobre isso. Aí você fala, mas tu também, né? Dificilmente. Então, levantando para cortar, né? Eu mesmo levanto para cortar, né? Não é? Mas nós precisamos entender uma coisa. Inclusive, se você tiver vontade de ler umas 350 páginas, tem um livro intitulado Instrumentos nas Mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Qual que é a ideia? Gente, é maravilhoso. Vale a pena, viu? É pesado, assim, de 300 páginas, né? É bastante tempo. A gente leu forçado, né, Suzana? Para a tarefa, né? Para o curso que a gente está fazendo.
Mas aí vai anotando, nossa, isso aqui é muito legal, não, isso aqui, olha esse outro aqui, daí você tem que riscar o livro inteiro, porque é muito, muito bom. Vai dar para nós essa ideia de que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, para lapidar e ser lapidado. Então eu sou um instrumento de Deus na sua vida e você é um instrumento de Deus na minha vida. E Ele nos usa dentro das nossas imperfeições. O que Deus odeia é um coração orgulhoso. Esse Deus tem ódio mortal. Porque isso, como nós já vimos, né, não vou voltar totalmente, isso é idolatria. Isso é destronar Deus do centro e colocar o eu. Deus não olha para isso de forma passiva. Agora, uma pessoa que se quebranta diante de Deus, ela continua sendo pecadora. Mas Deus tem prazer em ajudá-la e usá-la. Então, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Diga de novo. Como seria colocar... O senhor já está falando aqui, né? Tá ligado aí de novo? Tá. Para que você permaneça humilde. Aí o senhor falou tudo isso, tá, a gente tem o manual. Certo. Mas como seria a gente colocar em prática, vamos dizer, nosso pequeno grupo, colocar em prática mesmo, manual, tudo isso que a gente, dia a dia, hora a hora, tudo isso que a gente aprendeu. Seria uma forma, eu acho que até mesmo da gente avançar, de crescer. Tem um ditado que é assim: como que se come um elefante? Um pedaço de cada vez. Como que é possível comer um elefante? Um pedaço de cada vez. Como que é possível praticar isso? Um passo de cada vez. Começa orando, verdadeiramente se quebrantando diante de Deus, estudando a pessoa de Jesus Cristo, lendo salmos, provérbios, os profetas, para ter uma visão elevada de quem Deus é e de quem você é. Tudo nas nossas vidas começa com um relacionamento significativo entre você e Deus. E porque entre você e Deus está bom, entre você e o outro pode ser bom. E será. O problema nosso é que às vezes, se a gente for começar aqui, vamos praticar, vamos. Adriano, vem aqui para me falar do seu orgulho já. Não. Caminhe com Deus, que Deus vai te colocar na direção dos outros. Deus vai trazer pessoas para você, para Ele te usar. Então, mas é possível. Cada uma dessas situações aqui, praticar nas nossas vidas. Começa entre você e Deus. Vamos lá? Tem uma tabelinha aqui, bastante interessante, e aí depois a gente finaliza essa outra página aqui. Essa tabelinha é apenas lembrando o que a gente viu sobre orgulho e humildade, né? Até bom que você, se você perdeu alguma coisa aqui, você já vai se situar de maneira bem ampla, né? Então, olha, essa tabela diz assim: antes de concluir, façamos uma revisão daquilo que aprendemos até agora. Então, vamos lá. Então, a tabelinha, ela tem 3 colunas: a atitude, e como que seria isso no orgulhoso e no humilde. Alguma coisa, no orgulho é assim, na humildade é assim. Então vamos lá, visão geral. A visão geral do orgulho, nós vimos que ele é um mal epidêmico, ou seja, ele toma conta de tudo. Não tem alguém que não seja orgulhoso, porque o orgulho é fruto do pecado. Nós somos pecadores, então nós somos orgulhosos. Vimos dentro desse assunto de visão geral que a humildade, ela é uma virtude ameaçada. Todo mundo tem orgulho? Sim. Todo mundo tem humildade? Não. A verdadeira humildade, ela começa quando a pessoa ela é regenerada pelo Espírito Santo, quando ela nasce de novo, quando ela é salva. Aí ela passa a aprender sobre Jesus Cristo e sua humildade. Então, enquanto um domina, o outro é mais escasso. Tá? Os termos, quando a gente fala do orgulhoso, a gente está falando de alguém altivo, de alguém exaltado, soberbo, alguém cego ao mesmo tempo, que ele não consegue enxergar o seu problema. Quando a gente fala do humilde, a gente fala de alguém modesto. Ser humilde traz a ideia de prostrar-se, de encurvar-se, de ser sensato.
E a mentalidade, né, a atitude do orgulhoso é o eu. O eu é o Senhor. É o eu que manda. Então, porque eu tenho essa vontade, porque eu tenho esse desejo, porque eu quero o que eu quero, eu faço o que eu faço. Tudo é justificativa. Tudo tem coerência. Por que você explode em ira? Porque você não quer abrir mão, seja lá do que for. Você não quer isso, você não quer abrir mão daquilo. Então você, para não abrir mão, para você não perder o controle daquilo, você faz qualquer coisa. Você faz chantagem, você briga, você mente, você é dissimulado. Por quê? Porque você não quer perder aquilo. Então isso é o orgulho. E o humilde? Qual que é a mentalidade do humilde? Está em Cristo. Ser como Cristo. É mentalidade de servo. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer? Existe alguma coisa que eu possa contribuir diante dessa situação? Isso é o humilde. As fontes do bem, fontes do bem. No orgulhoso, é eu mesmo. O orgulhoso é a fonte do bem, é a fonte do melhor, é a fonte do que é correto. Ele é o padrão. E para o humilde, é Deus. A fonte do bem é Deus. E você? Ele diz, eu sou mau. Meios do bem. O humilde, o orgulhoso, não só entende que ele é a fonte do bem, como os meios, através de mim. Quer alguma coisa bem feita? Então dá licença que eu vou fazer. E o humilde? Através de quem? De Deus. Deus é a fonte do bem e é através dele que você pode ser bom ou chega ao bem. Objetivos do bem. O orgulhoso, para mim. O orgulhoso, ele reconhece que ele é a fonte do bom, do bem. O bem acontece através dele. Qual que é o objetivo dele? É para ele mesmo. E o humilde, a fonte do bem é Deus, é através de Deus. E qual que é o propósito? A glória de Deus. É para Deus, não é para mim. A honra é imposta por mim mesmo, o orgulhoso vai trabalhar. É eu que domino, é eu que imponho, tem que ser assim, por isso, tem que bater continência aqui para mim, viu? E o humilde? É merecida por Deus. Confiança. O orgulhoso é autossuficiente. E o humilde, a suficiência dele está em Cristo, ele depende de Cristo. Sem a graça, ele diz, nada sou. Sou o que sou por causa do Senhor, por causa da graça. Relacionamento com os outros. O orgulhoso é um relacionamento condicional. É troca de afeição, troca de favores, troca de interesses. Porque, de repente, o Dernival tem uma moto e eu preciso da moto, então, Dernival, e aí, Dernival, Isso é orgulhoso. E o humilde? É incondicional. Não importa se o Dernival tem moto ou não, se o Dernival veio precisa de alguma coisa, tem algo para oferecer. Não, a minha amizade, o relacionamento é independente do que outra pessoa pode fazer por mim. Então, olha só, nós vimos tudo que a gente aprendeu aqui de uma forma bem resumida, Vamos concluir o assunto? Então, deixa eu molhar as palavras. O problema é quando eu tomo um golinho de água, hein? Vai mais longe. O último tópico aqui é intitulado Torne-se e conserve-se humilde. Deve ser absolutamente claro que sem humildade não podemos ser os cristãos exemplares que Deus nos chamou a sermos. Por outro lado, uma pessoa não pode ser humilde se primeiramente não se conscientizar das áreas em que o orgulho, que é pecaminoso, está presente. O orgulho está por trás de todo pecado, especialmente dos pecados de discórdia e contenda. Numa discussão, numa batalha de interesses, é onde o orgulho tem a grande oportunidade de se manifestar. Por quê? Porque você não quer perder a causa. Às vezes, aquela situação é muito mais custoso para você mover outras ações, mas você está disposto, para quê? Para mostrar que eu que ganhei esse negócio.
Não, isso é orgulho, está por trás de tudo isso. Já vimos que Deus resiste aos soberbos, Tiago vai dizer. Deus está lutando ativamente contra o orgulho, a fim de convencer-nos e conquistar-nos para si. Naquela mesma passagem, Tiago diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Crente, Deus lidará com o seu orgulho se você não o fizer. Olha que frase pesada, né? Deus vai lidar com o seu orgulho se você não fizer isso. Deus enxerga o orgulho como algo abominável, Provérbios vai dizer. Ou você, pela ajuda de Deus, lida com ele, ou ele, sem a sua ajuda, vai lidar de forma bem... né? Essa cirurgia, você quer que Deus use anestesia ou não? Ai, pastor, será? Você acha que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, para salvar-nos e permitir que sejamos orgulhosos? E continuamente orgulhosos? Não, Deus vai quebrar, ele diz, eu quebro o orgulho. Então você quer, pela ajuda de Deus, vencer isso na sua vida, ou você quer deixar que Deus haja? Independentemente de você, ele vai fazer. Olha só, ele o fará, porque ama você, e porque o fez para glorificá-lo. Por isso que Deus vai lidar com o seu orgulho, porque ele te ama. E porque o propósito pelo qual ele nos salvou é para que nós o glorifiquemos em tudo que fazemos. Deus corrige ao filho a quem ele ama. O que Deus não corrige é bastardo, é filho ilegítimo, é aquele que não é filho. Esse Deus não tem compromisso. Você vive da maneira que você quer e nada acontece com você. Por quê? Porque você não faz parte. Se você for um filho de Deus e andar de maneira desordenada, o nosso Pai, que é amoroso, vai nos corrigir. Deus promete graça ao humilde, Tiago vai dizer. John MacArthur afirma: a humildade cria o vácuo que a graça divina preenche. Ser humilde não é ser um panguão, não é ser um bobo. Ser humilde é ser o maior no reino dos céus, é ser grande. O último na lista dos homens é o primeiro na lista de Deus. Por quê? Porque ele tem o Senhor como o seu bem maior. Então, esse vácuo que a graça cria, John MacArthur diz, esse vácuo que a humildade cria, a graça preenche. Quando nos vemos corretamente em relação a Deus e aos outros, resplandecemos com a glória de Deus. Paulo nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí ele vai trabalhar mais um pouquinho de humildade, lá em Colossenses. Este revestir-se de humildade, infelizmente, não é algo instantâneo. O orgulho não morre de uma vez, mas deve ser mortificado diariamente. O pastor puritano Thomas Brooks nos admoestou bem quando disse: torne-se humilde e permaneça humilde. É algo intencional, não é piloto automático. É intencional, todo dia. É olhar para o espelho e dizer: seu miserável, hoje você não vai dominar. Vamos terminar com Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem um nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com um coração contrito, com um contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e verificar o coração dos contritos. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que possa fazer de nós servos humildes para a sua glória. Amém? Então, se porventura você não comprou ainda um livrinho desse e ainda quer comprar, fale comigo, porque eu esqueci de fazer o pedido.
Tá? Vou fazer o pedido. Se lembrar amanhã, custa R$10 esse livretinho, tá bom? E aí você encomendando, a gente pede, chega o seu e você acerta, tá certo? Opa! Vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus o nosso tempo. Ó, os meninos, né? Descobriram um piano lá. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe. Eu vou pedir que a Adriana, vamos começar praticando logo, né, Adriana? A Adriana nos eleve a Deus uma palavra de oração, agradecendo por esse tempo e pedindo que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e que amanhã não vivamos a expectativa do próximo assunto, não, mas que possamos remoendo tudo que a gente já viu aqui. Né? Querido Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, debaixo da tua santa proteção. Te agradeço, Senhor, pelo teu sustento, pelos livramentos, meu Deus, aos quais o Senhor nos protege a todo instante. Neste momento em especial, quero te agradecer por este momento que tivemos aqui hoje e ao longo, meu Deus, dessas últimas 8 semanas, meu Deus, que tivemos aqui, e que o Senhor nos abriu os nossos olhos, meu Pai, para ver, meu Deus, a verdadeira santificação, a verdadeira humildade, meu Deus, que possamos ter em nosso coração, meu Deus, esse desejo, Senhor, de abandonar o orgulho e termos nosso coração aberto, meu Deus, para ser humildes, meu Deus, na tua presença, um para com os outros, meu Deus. Nos abençoe para que possamos crescer, meu Deus, espiritualmente na tua palavra, dando ouvido ao teu Santo Espírito, meu Deus, que isso possa ser alvo, meu Deus, a ser alcançado em nossas vidas diariamente, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por este tempo. Obrigado por cada irmão, meu Deus, que esteve disposto, que esteve presente, meu Deus, ao longo, meu Deus, dessa semana, juntamente com os irmãos também dos outros grupos, meu Deus, e que a cada dia, meu Deus, possamos crescer na tua palavra, meu Deus, que possamos estar dispostos a ouvir e a obedecer a tua palavra, e que possamos, meu Deus, a cada dia ouvir e colocá-la em prática, meu Deus. Nos guarde, Senhor, debaixo da tua proteção, nos leve em paz para os nossos lares, meu Deus, livrando de todo mal, de todo perigo. Nos abençoe, perdoa pelos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te oro agora e sempre. Amém. Amém. Ok, última palavra antes de encerrar aí. Já encerrou, Gabriel? Não? Todas as aulas nós temos gravada, né? Se quiser assistir de volta, nós vamos montar uma playlist no canal da igreja e disponibilizá-la, né, agora para todos. Né? Aí, querendo que a gente te envie, também podemos fazer isso sim, tá bom? Deus abençoe, um bom retorno e um bom restante de semana e até domingo às 18 horas. Até mais. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He